E aí pessoal, Ron de Couto aqui. Vamos dar continuidade aí à nossa construção do nosso back-end, né, baseado em API. Né? Nós vamos fazer uma API, uma API, tá bom? É, Depois aí de um bom tempo, né? Tava bem corrido, eu não estava conseguindo tempo para a gente dar continuidade, mas vamos lá. Pessoal, nós vamos fazer agora é, a questão de persistência de dados, tá? Quando a gente fala em persistência de dados, nós estamos falando em armazenamento, né, desses dados, fazer o armazenamento desses dados, né, de forma estática ali, né, para eles não se perderem. Então, quando a gente começa a falar assim, em questão de persistência, nós estamos falando de banco de dados, tá? Então, nós vamos mexer com a parte do banco. Eu não vou entrar em muito detalhe nessa aula, né, sobre banco de dados. Eu vou tirar uma aula depois para a gente falar só sobre banco de dados, beleza? Então aí nós vamos falar sobre alguns tipos de banco, né, alguns SGBDs. Então isso aí vai ficar para uma outra aula, tá bom? Então o que acontece? Nós estamos utilizando nosso projeto, tá? Nós vamos utilizar, na verdade, né, o Prisma, tá bom? O Prisma é um ORM, tá? Que significa Object Relational Mapping, que é o que? Um mapeamento objeto relacional. Então ele faz um mapeamento do nosso objeto, tá? Com o nosso banco de dados relacional, beleza? Então nós vamos utilizar aí o Prisma, ok? Vamos lá então. Pessoal, primeiramente, até devido aí ao tempo, né, que a gente lançou a primeira aula, nós vamos precisar de fazer alguns ajustes, tá? Então, o primeiro deles, tá, vai ser uma atualização do nosso Node, tá? Na última vez nós estávamos utilizando a versão do Node 16, ok? Já saiu a versão 18, na época já tinha saído, né, mas eu não utilizava devido a alguns problemas. E agora nós já temos uma versão mais nova, tá bom? Que é o Node 20. Então, o que que nós vamos fazer? Ó, vou explicar para vocês aqui, ó. Vamos aqui, ó, Node. Vocês podem vir aqui, ó, Previews Release, ok? E, ó, nós estávamos utilizando aqui, ó, a versão 16, ok? A última versão stable, LTS, tá bom? Depois saiu a versão 18, né? Mas eu tive alguns problemas no início da versão 18. A 18.19 eu não cheguei a utilizar, né? Então não sei se foi feito correções, tá bom? Mas vamos atualizar já para o 20.11, tá bom? Que é aqui, ó, foi atualizado, né? A última versão aqui foi atualizado dia 9, tá bom, pessoal? Então vocês vão vir aqui, releases, tá bom? Tranquilo, vai vir aqui, vai baixar baseado na versão do SO que vocês estão utilizando, tá bom? O meu eu estou utilizando Mac, então o meu é esse carinha aqui, tá bom? Eu não vou fazer aqui porque eu já instalei, tá bom? Já fiz a atualização, então isso aqui é só para vocês verem. E aí a atualização Nest está pronto, ok? Vocês vão lá, vão fazer o seguinte para ver se a versão foi atualizada. Vocês vão digitar, né, num terminal, tá bom? Node espaço "-v", para vocês verem se a versão está a versão 20, ok? Então, beleza. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, Node-V, ó, 20.11, tá bom, pessoal? O meu, então, está atualizado, ok? E aí, lembrando, nós vamos entrar no nosso diretório, tá? Na nossa API e vamos digitar code ponto para quê? Para a gente já conseguir abrir, né, esse diretório lá dentro do nosso VS Code, tá bom? Então aqui, ó, VS Code está do mesmo jeitinho que nós deixamos, tá bom? Vamos fazer já algumas melhorias, tá, pra gente no nosso projeto, tá? Uma delas é o seguinte: nós deixamos aqui, ó, de forma estática tanto a porta como o nosso host. Então, quando a gente for fazer a nossa build, se a gente precisar depois de alterar essa porta por algum motivo, ou alterar e colocar o IP do host, a gente teria que alterar aqui no código-fonte e depois gerar a build novamente, tá bom? Então, para a gente evitar isso, né, e para ficar um projeto mais profissional, nós já vamos remover, tá? Esses valores estáticos, tá? E nós vamos armazenar eles em variáveis de ambiente, tá, pessoal? O que são variáveis de ambiente? São variáveis
globais que todo sistema operacional tem. Então, seja Linux, seja Mac, seja Windows, todos utilizam variáveis de ambiente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Primeira coisa, vamos instalar o nosso pacote aqui, tá? Que se chama .env, para a gente poder conseguir utilizar, tá? Conseguir buscar essas variáveis de ambiente no nosso sistema operacional, tá bom? Então, ó, beleza, o meu já estava instalado, mas é muito rápido também, não precisam de preocupar. Então, a gente já fez a instalação, né? Vamos entrar aqui no nosso package.json e conferir, ó, .env, tá aqui, beleza? Instalado. Nós precisamos de importar, tá bom? Ele aqui para a gente conseguir utilizar, então nós vamos dar aqui um import, tá? E vamos colocar aqui, ó, .env, ó, já apareceu aqui pra gente, /config, tá, pessoal? Somente isso já vai funcionar, tá bom? Não precisa de mais nada além disso, tá? O que nós vamos fazer aqui agora? Pessoal, até para ficar de forma mais organizada aqui, eu vou criar uma constante que vai se chamar host, ok? E essa constante, ela já vai buscar lá no nosso arquivo que nós vamos criar, tá bom? Que vai conter as nossas variáveis de ambiente. Então eu vou criar aqui, ó, process.env. Eu vou chamar de host também, tá bom? Não tem problema, aqui tá host, pessoal. Por quê? Porque isso aqui é o nome da nossa variável lá dentro do nosso arquivo, tá? De ambiente. Então, vou criar aqui também agora um port, ok? Então nós vamos fazer a mesma coisa, process.env.port, ok? Pronto. Desta forma aqui, teoricamente seria só a gente substituir aqui, tá? A início. Eu vou substituir aqui, vai dar uns erros, mas nós vamos corrigir, tá bom? Então aqui vai ser o nosso host, ok? E aqui vai ser o nosso port, que é a nossa porta. Pessoal, deu um erro aqui, mas não se preocupe, nós já vamos corrigir isso aqui, tá bom? Primeira coisa, pessoal, aqui ó, vamos criar aqui, tá? Na raiz do nosso projeto, nós vamos criar um arquivo chamado .env, tá? Pessoal, isso é padrão, tá? Do Node, não se preocupem, padrão do Node, tá? .env. Dentro desse .env, nós vamos criar então o nosso host, tá? Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil também pra gente, ó. Vou copiar daqui, ó. O nosso host, ok? E a nossa port 3333, beleza? Então já está aqui os nossos valores da nossa variável de ambiente, tá bom? E aqui nós estamos buscando por essa informação dentro desse arquivo. Então esse proxies.env é o que possibilita a gente de buscar as informações que está dentro desse arquivo .env, tá bom? O que ele está reclamando aqui para a gente, pessoal? Vamos ver o que ele está reclamando. Na nossa porta, tá bom? Ele está esperando um número, tá? Um valor numérico. E aqui nós estamos passando uma string. Por que nós estamos passando uma string se aqui está 3333, não está dentro de aspas? Pessoal, tudo que vem da nossa variável de ambiente, tá? Ela é considerada uma string, tá bom? Então, independente daqui ter aspas ou não, ela é uma string. Então, para a gente corrigir isso aqui, a gente tem que fazer uma conversão. Então, nós vamos usar aqui um number. Então, nós vamos converter essa string aqui, que é 3333, para o número. Ó, pronto, resolvido o problema, ok? Muito simples. Porém, nós vamos dar uma melhorada nisso aqui, tá bom? Nós vamos colocar umas condicionais aqui, tá? O que nós vamos fazer aqui a princípio, tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos verificar se a variável que a gente está recebendo aqui é realmente uma string. Então, nós vamos colocar aqui um type of, tá bom? Type of host, pode ser dessa forma aqui. Tá? Nós vamos verificar se isso aqui é uma string. Opa, bom, aqui é uma string, tá bom? Se ela for uma string, né, nesse caso aqui, nós vamos já pegar a variável, que está lá na nossa variável de ambiente. Tá? Nós vamos pegar a nossa constante, na verdade, né, que está na nossa variável de ambiente. Se não, nós vamos forçar ele aqui a usar também o 0000, ok? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Type of
tá bom? Da nossa constante port. Vamos fazer uma validação aqui se ela realmente é uma string, né? Se ela for uma string, nós vamos converter ela em number. Nós vamos transformar ela no inteiro, tá bom? Se não, 3333, ok? Então, pessoal, isso aqui praticamente está da mesma forma. Nós só estamos fazendo uma validação, né? Se a gente tiver a nossa constante aqui, que está vindo da nossa variável de ambiente, que está no nosso arquivo aqui, tá bom? Ele vai pegar o valor que está lá. Senão, ele vai definir esse valor por padrão. E a mesma coisa com a porta. Se a porta lá for uma string, nós vamos converter para número, ok? Se ela não for uma string, se ela já estiver definida, estiver vindo de algum outro local, 3333, certo? Vamos testar agora primeiro, ver se isso aqui está funcionando. npm run dev, vamos conferir. Pessoal, funcionando, não tivemos nenhum erro, tá? Nós só vamos fazer mais um ajuste aqui, que é o seguinte. Nós vamos colocar para o valor, né? Aqui vocês estão vendo que está uma string estática, né? Uma string, então nós vamos fazer isso aqui buscar da nossa variável, tá bom? Da nossa constante. Afinal, né, nós estamos usando aqui uma constante. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui, vamos colocar aqui, ó, host. E aqui nós vamos colocar a nossa port, ok? Bom, pessoal, como que a gente faz essa concatenação aqui? Nós vamos colocar aqui, pessoal, uma crase e aqui uma crase. Então nós substituímos as aspas simples por crase, tá bom? Isso aqui é a forma da gente concatenar uma string com uma variável, tá bom? Então vamos salvar isso aqui, ver se vai continuar da mesma forma. Então, pessoal, ok, funcionando. Só para a gente ver aqui, ó, né, servers running, né, on, na verdade, vamos salvar. Então, ó, pessoal, tá ok, tá buscando certinho, sem problema algum, tá bom? Então, vamos continuar agora. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora, pessoal, vamos instalar o nosso Prisma, né? Vamos abrir aqui, vamos instalar o nosso Prisma, ok? O que a gente precisa de fazer aqui para a gente instalar o nosso Prisma? Nós vamos precisar fazer dois processos, tá? Primeiro, nós vamos instalar, tá, a nossa biblioteca do Prisma. Então nós vamos dar aqui um npm i Prisma e vamos instalar o Prisma em modo de desenvolvimento, tá, pessoal? Por que desenvolvimento? A gente só utiliza o Prisma na hora de desenvolver, tá? Na hora de produção, a gente não precisa do Prisma, tá bom? Então, beleza, vamos instalar aqui. O meu também já está instalado, provavelmente também vai instalar bem rápido, tá? E o que a gente precisa de fazer aqui também? Nós precisamos de instalar o cliente. Por quê? Porque nós precisamos do cliente do Prisma para a gente poder utilizar, fazer a conexão, tá, no banco, né, do Prisma, para a gente poder conseguir utilizar. Então nós vamos usar aqui um cliente, vamos atualizar ele aqui também, tá? Que está atualizando, o meu também já estava instalado, não tem problema. A gente vai vir aqui agora e vai ver, ó, Prisma Client instalado, tá bom? E o nosso Prisma aqui também instalado, tá bom? Tudo ok. Primeira coisa, vamos iniciar, tá? Iniciar o nosso Prisma. Por quê? A gente precisa de dar um start, um init no nosso Prisma, para ele poder já criar, tá? Ele já vai criar a nossa estrutura, criar todos os arquivos que a gente precisa aqui para poder funcionar. Vou inicializar aqui, tá? Então, ó, npx prisma init -- data source provider. Então nós vamos usar o SQLite, tá bom? Então, ó, enter. Ó, vocês podem ver que já criou aqui pra gente uma pastinha Prisma, tá bom? E o que aconteceu? Ele criou pra gente aqui, ó, um esquema, tá? O que é o esquema, tá? Pessoal, o esquema nada mais é do que a forma da gente criar as nossas tabelas no banco. Então, ao invés da gente criar diretamente no nosso banco de dados SQLite,
nós vamos criar aqui, tá? A nossa estrutura do nosso banco, tá? E aí, a partir desse arquivo, o Prisma automaticamente vai lá no nosso banco SQLite, ou que seja uma SQL, ou que seja um SQL Server, que seja um Postgres, e vai lá e vai criar para a gente a nossa tabela lá no banco, tá? Da forma que a gente definir aqui, ok? Então, sem muito segredo por enquanto, tá? Aqui também vocês podem ver um detalhe também, ó. Vocês podem ver que o data source aqui, ó, que foi definido como DB, né? SQLite, e ele também está buscando os dados na nossa variável de ambiente. Olha para você ver que bacana. Então aqui ele já tem o nome da variável de ambiente. Se a gente vir aqui no nosso arquivo, né, ó, vocês vão ver que ele criou aqui para a gente, ó, tá vendo? Ó, onde está armazenado o nosso banco, e aqui já a URL, tá? Aqui as nossas variáveis, né, que a gente tinha criado anteriormente. Só isso aqui, se vocês quiserem, pode deletar, né? Não precisa disso aqui. Bom, vamos deixar assim bonitinho. Então olha para você ver, pessoal, que bacana, né? Então aqui, vamos criar aqui, ó, primeiramente, vamos criar aqui um banco de usuário, né? Uma tabela, na verdade, de usuários. Então, como é que a gente faz isso? Tá, ó, model, tá? Vamos colocar aqui model user, que vai ser usuário. E pessoal, lembrando, né, que eu faço tudo em inglês, coloco tudo em inglês para facilitar, tá bom? Então, quais são os campos que nós vamos precisar do nosso usuário, tá bom? Então, vamos criar aqui a princípio um ID do tipo string, ok? E o que acontece? Ele vai ser o nosso ID, que é o nosso identificador, né? Nossa chave aí, né? Da tabela. Eu vou colocar aqui também que ela precisa de ser única. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, pessoal, um default, tá? Que é o seguinte, eu quero que toda vez, né, que a gente crie um novo usuário, né, ele automaticamente gere, né, um ID para esse usuário, tá bom? Então é a mesma coisa a gente criar lá um auto-increment, tá bom? No MySQL, né, no Postgres. Isso aqui é o nosso auto-increment, que ele automaticamente vai gerenciar, né, esse ID que vai ser único, né, vai ser único, para a gente, para evitar da gente ter algum usuário, né, usuários iguais, né? Então ele vai cuidar disso aí para a gente. Como que a gente vai usar aqui? Eu vou usar aqui o ID que já é padrão deles aqui, ok? O que mais que eu vou precisar? De um nome, então um name, então do tipo string, tá bom? Vamos colocar aqui de nome. O que mais a gente pode colocar aqui, pessoal? Vamos colocar aqui um e-mail, também vai ser uma string. Vamos colocar aqui um password também, né? Nós vamos precisar aí também. Vamos botar ele aqui como uma string também. Eu poderia colocar aqui status, né? Vários campos aqui, né? De usuário. Mas a princípio eu vou colocar só dessa forma aqui para a gente poder fazer essa parte aqui e depois a gente dá uma melhorada nisso aqui, tá bom? Aí um detalhe, uma coisa que eu gosto muito de colocar aqui, né, e que é muito importante quando a gente for falar sobre banco de dados, tá? Que é vamos colocar assim, created at. Podemos usar assim, created at. Pode ser assim, vamos colocar assim. Que é o quê? Que é a hora, né, de criação do registro. Então, assim, às vezes a gente precisa saber quando foi cadastrado esse novo usuário, né? Então a gente normalmente cria essa tabela create at, que é criado né, o momento de criação, ok? E para isso aqui, gente, a gente precisa de colocar um default, por quê? Porque ele automaticamente vai criar para a gente lá na tabela, né, o exato momento que a gente inseriu o registro, tá bom? Então, por enquanto, é só isso, não precisa de mexer em mais nada, tá? Então, esse aqui é o nosso modelo da nossa tabela, ok? Então, o que, que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos gerar, né, esse banco e essa tabela, né, através do Prisma. Tá? npx prisma migrate dev, tá bom? Então, pessoal, o que, que nós vamos estar fazendo isso aqui então? Ó, nós vamos estar criando essa tabela dentro do nosso banco de dados, tá bom?
que igual eu falei, pode ser um SQLite, pode ser um Postgre, pode ser um SQL Server, um MongoDB, então a gente tem várias opções aí, tá? Então vamos ver se vai ocorrer tudo ok aqui. Ó, ele está pedindo para a gente colocar um nome na nossa migration, então vamos colocar aqui initial, que é a nossa primeira migration, né? Só para ele criar a nossa tabela. Então vocês estão vendo aqui, né? O banco já está criado. Olha, já criou o banco aqui. Vamos dar aqui um initial. Pronto, ó. Seu banco de dados agora está sincronizado com o seu esquema, com o seu esquema. Então, isso aqui é o nosso esquema, né? Que é o nosso esquema, que é a nossa tabela, né? Então, beleza, já foi criado. Então, beleza, né? Tudo certinho, não deu nenhum erro, tá bom? Agora a gente já tem o nosso banco. Tendo o nosso banco, nós já podemos partir, né, para o primeiro passo, criar. Nós vamos criar um usuário. Antes de listar, nós precisamos de ter um usuário, né? Então nós vamos criar um usuário, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui para a gente criar, né, esse usuário? Pessoal, muito, muito, muito simples, tá? Vamos fazer o seguinte. Ó, vamos fazer de uma forma que vai dar um erro só para vocês verem, né? Para vocês entenderem também. Ó. Vou fazer o seguinte. Vou criar uma constante aqui, tá? Vou chamar ela de user, ok? Beleza. E agora nós temos que fazer o seguinte. Nós vamos usar aqui, ó, Prisma, ponto, o nome da nossa tabela, né? Do nosso esquema que é user, ok? User. E aí nós vamos colocar aqui um ponto create. Então, pessoal, vocês podem ver o que tá acontecendo. Ele não está autocompletando e já está dando um erro para a gente aqui. Por quê? Porque a gente ainda não fez a conexão do Prisma, né, no nosso banco de dados. Então, vamos apagar isso aqui tudo, né? Nós vamos deixar aqui assim só para vocês verem. Vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos criar, tá, a nossa lib. Vou colocar aqui lá de fora. Vamos criar aqui, ó, lib, né, barra, vamos colocar aqui, tá, lib, barra, vamos colocar aqui, vamos chamar de prisma.ts, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Se a gente voltar aqui, ó, pra gente ver, ó, tem um momento aqui, ó, que ele pede pra gente fazer isso aqui, ó, pra gente criar, né, a nossa conexão. O que a gente está fazendo aqui? A gente está importando o nosso Prisma Client e aqui nós estamos instanciando, criando uma instância da conexão, tá? Como aqui eu estou separando ela, né? Porque como nós vamos precisar de em várias partes da nossa API, nós vamos precisar de conectar no banco para poder fazer algum tipo de consulta, né? Então aqui eu já estou separando a nossa parte de conexão. Então aqui eu só preciso dar um export, tá bom? Nele, para a gente poder conseguir usar ele em outros locais, tá? Então, beleza, aqui também pode deixar aberto por enquanto. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um import, tá? Import. Vamos chamar isso aqui de... Vou colocar aqui, eu vou chamar aqui de Prisma, né? Que é o nome que a gente já estava criando ali. From. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos buscar, olha lá, a nossa lib barra Prisma. Nós vamos estar buscando aqui a nossa biblioteca aqui de conexão, né? Que já está fazendo a conexão com o nosso banco, tá? Eu salvei aqui, deu um erro, mas é porque aqui está aberto. Nós vamos fazer aqui agora o seguinte, ó. Prisma, pode ver aqui agora já apareceu pra gente, Prisma Client, ponto. Olha aqui que já apareceu, pessoal, nosso user, que é o que, ó, tá aqui, ó, nosso user. Então, user, ponto, agora vocês podem ver que ele já deu várias opções, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um create, nós vamos criar um novo usuário no banco, tá bom? E o que acontece aqui? Nós precisamos que, ó, tá esperado um argumento, tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar agora aqui os nossos argumentos, tá? O que são os argumentos? São os nossos parâmetros ali, né? Que a gente criou, ó. O que a gente precisa?
O ID nós não precisamos, que ele tem um valor default que vai ser gerado um ID. Mas nós precisamos de mandar um nome, um e-mail e uma senha. Né? O create at também nós não precisamos, porque created, vamos deixar aqui assim, a gente não tem que mexer, depois a gente muda. Que tá o horário, né? No momento que a gente inserir, ele já vai pegar o horário. Então nós precisamos de name, e-mail e password. Então nós vamos criar aqui então, pessoal, um name, tá bom? Vamos criar aqui um nome qualquer. Vamos criar um e-mail, tá bom? Também pode ser um e-mail qualquer. E vamos criar aqui também um password, tá bom? Nós vamos criar uma senha qualquer aqui também. Então, primeiro, name. Então, vamos colocar aqui o nome aqui, né? Vamos colocar aqui o João. Pode ser João, é isso mesmo. João. Como é que nós escrevemos aqui? Name. Já tá name, já tá certo. Beleza. Então, nós vamos criar um name, o João, um e-mail. Pode ser joão@teste.com. Pode ser isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom, pessoal? Tá dando para entender aí? Tá tranquilo? E só um detalhe aqui, ó. Aqui dentro do nosso create, nós precisamos de passar primeiro o data, tá bom? Ó, só para vocês entenderem aqui, nós precisamos de passar o data. Então vamos fazer assim, para ficar de forma bem organizada. Então, data são os dados, né? Então nós vamos criar com esses seguintes dados, ok? E aí nós podemos colocar aqui uma mensagem aqui, usuário criado com sucesso, ok? Pessoal, bem básico ainda, nós vamos mexer bastante aqui ainda, tá bom? Então, ok, vamos agora na nossa Thunder para a gente fazer um teste na nossa API. Ó, user, create user, tá bom? O que nós vamos fazer? Ó, se a gente verificar aqui, ó, como é que chama a nossa rota de criação de usuário, /user, né? Utilizando o método post. Então a gente vai vir aqui, ó, post. Então nós estamos rodando em localhost 3333 na rota /user, tá bom? Então vamos ver se vai dar certo, né? Ó, usuário criado com sucesso, beleza? Então o que acontece? Teoricamente deu tudo certo, né? Ele criou o usuário no banco, tá? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos lá verificar se realmente foi criado o usuário, tá? A gente poderia utilizar aqui, a gente tem um Prisma Studio, tá? npx Prisma Studio, vamos abrir ele aqui também, tá bom? Ó. Então, ó, a nossa tabela user tá aqui, né? Vamos ver aqui, ó, pelo jeito não criou o usuário, não criou, né? Era para ter aparecido ele aqui, né? Vamos ver aqui, tá zerado, então não criou. Vamos lá fazer um teste novamente. Por que não criou? Vamos ver aqui quais são os campos, né, que a gente precisa lá. Então, ó, o ID ele vai criar automático, então nós não precisamos de passar o ID, nós precisamos de passar um name, precisamos passar o e-mail e precisamos de passar o password, né? Vamos conferir aqui se é isso aqui que a gente está passando. Nós estamos... pessoal, seguinte, detalhe aqui, ó, muito importante. O que acontece? Nós precisamos de fazer com que essa função ela seja assíncrona, tá? Então, o que a gente vai vir aqui, ó? Vai vir aqui botar aqui um async, ok? E aqui nós vamos botar um await, ok? Por quê? Porque a gente vai mandar, a gente está fazendo uma conexão com um banco de dados, nós vamos inserir um dado lá, né? Um registro, né? E a gente não sabe quanto tempo que isso vai demorar para poder acontecer. Por quê? Porque esse banco pode estar aqui na nossa máquina, né? Pode estar num servidor, pode estar num local remoto, tá bom? Então a gente tem que fazer isso aqui de forma assíncrona. Então vamos lá de novo. Ele fez o procedimento, deu certinho, porém ele só não gravou no banco. Por quê? Por causa disso. Vamos aqui de novo, né? Vamos tentar, ó, create, usuário criado com sucesso. Vamos voltar aqui agora no nosso estúdio. Vou atualizar aqui, ó. Vocês podem ver que agora já tem um registro. Se eu clicar aqui, ó,
Ó, o ID foi criado de forma automática usando o ID, que é um identificador universal, né? Ó, nome, e-mail e senha. Ó, e a data, ó, data de criação. Beleza? Deu para entender, pessoal? Então, vamos voltar lá. Vamos criar outro usuário. Vamos criar outro usuário. Cara, vamos criar aqui o João. Vamos criar a Maria. Vamos colocar a Maria aqui, ó. Maria. E a senha, vamos colocar ao contrário. A senha vai ser 654321. Beleza? Então pronto, salvei. Vamos aqui, vamos mandar criar nosso usuário de novo. Ó, vamos lá no nosso... pode ser até por aqui, ó. Vamos atualizar. Ó, a Maria está aqui. Então o que acontece? Ó, o nosso Prisma está conectando ao banco, né? Ok, funcionando, beleza, tá? E está inserindo os registros, tá bom? Bom, pessoal, aí agora vem um detalhe, tá bom? Aqui a gente está fazendo essa inserção de forma estática, né? Eu estou criando aqui, estou deixando fixo dentro do código. Só que não é isso que a gente quer, né? A gente quer que a nossa API receba essas informações, né, de um front-end, ok? E as informações que vierem desse front-end serem inseridas no banco, ok? Deu para entender? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma alteração aqui, ó. Já nós vamos fazer duas alterações. Primeiro, nós vamos usar aqui, ó, um rec e um res, tá? O que é isso aqui, pessoal? São os parâmetros da nossa função anônima aqui, tá bom? Que é o quê? Que é a nossa requisição e a nossa resposta, tá? Vocês vão entender agora porque que eu preciso das duas, tá? Primeiramente, nós vamos pegar as informações que vão vir do nosso front-end, ok? Como que nós vamos fazer isso aqui, ó? Nós vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui de uma forma mais fácil para a gente poder entender aqui. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar outra constante aqui, tá bom? Vou criar aqui uma constante. Vou chamar ela aqui de data user. É só assim, data user, que vai ser o quê? Os dados do nosso usuário. Da onde que tá vindo esses dados? Da nossa requisição, tá? Então vai vir da nossa requisição. Então rec.body, tá? Pessoal, o que a gente vai ver isso aqui agora? O que é o body? O body é o corpo da requisição, tá bom? Então o que nós vamos fazer isso aqui agora, ó? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas informações aqui, ó. Nós vamos pegar essas informações. Deixa eu pegar assim que já fica pronto. Nós vamos pegar aqui, nós vamos lá para o nosso Thunder. Nós vamos aqui, ó, no nosso body. E o que nós vamos fazer? Nós vamos enviar essas informações, tá? Pessoal, aqui por padrão, tá? Ele tem um formato que precisa de ser seguido. Que são aspas duplas, tá? Então, esse aqui é um formato que ele precisa ser seguido. Então, nós vamos mandar aqui um nome. Vamos mandar aqui um e-mail, ok? E vamos mandar a nossa senha. Deixa eu trazer para frente aqui mesmo. Nossa senha. Então, pessoal, o que acontece, ó? Esses dados, tá? Esses dados são os dados que eu vou estar enviando, tá? Enviando, deixa eu dar para ficar arrumadinho, beleza. São os dados que eu vou estar enviando para a nossa API, para o nosso back-end. Então, isso aqui é como se fosse o nosso front-end enviando, né, uma requisição para esse endereço, né, para esse caminho aqui, essa URL, mandando essas informações. E quem que é essa URL? É o nosso back-end, que é esse cara aqui, ó. Então ele vai receber essas informações aqui, ok? Bom, pessoal, só para vocês entenderem aqui, ó, eu vou comentar, tá? Vou comentar isso aqui para vocês entenderem. Deixa eu clicar aqui que eu editei. Ó. Vou comentar isso aqui só para ele não ficar criando o usuário lá, tá bom? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um console.log e vou mandar esse cara aqui para a gente ver se a gente está recebendo a requisição certinha, beleza? Então, aqui, ó, vamos aqui.
A gente vai ver aqui a resposta, tá? Vamos mandar essas informações aqui mesmo, ó, send. Olha só, o nosso back-end recebeu as informações de forma correta. Então vamos colocar Maria, vamos colocar aqui o José, a senha vai ser 13579, tá bom? Beleza? Vamos mandar, ó, tá vendo? Então o que que acontece? Aqui, ó, esse cara aqui já tem todas essas informações aqui que a gente precisa para inserir no banco, tá? Então o que que nós vamos fazer aqui agora aqui, ó, vamos descomentar, né? Esse cara aqui, ó, isso aqui que vocês conseguem ver, tá? Ó, qual que é o comando, tá? Então nós vamos descomentar, pessoal, descomentar. Peraí, vamos descomentar, cadê? Tá, beleza, Shift A, então vamos lá, ó. Opa, aqui, descomentar. E ele só está comentando. Pessoal, tá com algum bug aí, vamos pagar isso aqui assim mesmo. Deu algum bug aí, que ele não quer voltar. Então, pessoal, é o seguinte, o que eu vou fazer aqui agora, tá? Para vocês entenderem. Ao invés da gente mandar isso aqui, porque nós já estamos enviando aqui, né, que é o que a gente recebe, ó, a gente já recebe isso, ó, ok? Então, eu vou simplesmente mandar isso aqui, certo? Então, vou apagar isso aqui, a gente não precisa dele mais, vamos salvar aqui. E agora nós vamos criar o José, né? Vamos até conferir aqui, ó. Vamos atualizar aqui, ó. Nós só temos a Maria e o João, tá bom? Então agora aqui nós vamos estar enviando o José. Então vamos enviar, ó, usuário criado com sucesso, tá bom? Vamos vir aqui, vamos atualizar, ó, José tá lá. Funcionando perfeitamente. Então nós, olha só, nós estamos aqui enviando uma requisição para essa URL e passando os dados que a gente precisa, né? Que estão vindo de um formulário preenchido, né? E aí já está sendo inserido no banco de dados. Ok? Pessoal, por enquanto, por hoje, é isso. Não vou estender mais, né? A aula já está bem longa aí. Nós vamos continuar isso aqui depois. Nós vamos fazer ele listar esses usuários aqui pra gente, né? Já do banco, pegando lá do banco, tá bom? Na próxima aula, ok? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima, né? Espero que em breve nós teremos a próxima aula aí, a continuação, tá bom? Até mais, obrigado, tchau, tchau.